Olá, minhas amigas e meus amigos da escola Novos Sofistas. Há várias razões pelas quais, sobretudo Sócrates e Platão, desenvolveram no final do quinto século, início do quarto século antes de Cristo, uma profunda resistência àquilo que a gente poderia chamar de um movimento sofístico, que se organizara na Magna Grécia, que tinha como características a relatividade em relação à verdade e a busca de proeminência, de destaque, através das aulas de retórica que eram dadas pelos sofistas aos jovens que gostariam de se destacar como oradores nas ágoras, nas praças públicas da Grécia, onde eram discutidas grandes coisas, mas sobretudo na praça ateniense, que vivia naqueles períodos do século de Péricles um esboço de democracia e que permitia que as pessoas pudessem discutir e decidir pelo voto popular, ainda que o voto não fosse universal, mas restrito aos cidadãos atenienses, livres, adultos, proprietários de terra, o direito de definir os rumos das questões mais importantes da polis, daquilo que era comum. As razões que geraram uma certa indignação por parte de Sócrates, indignação esta que nos é apresentada através de Platão em seus diálogos, sobretudo nos dois diálogos destinados aos sofistas, intitulados Protágoras e Górgias, mas também no Fedro, no Crátilo, que são diálogos que tangenciam a temática da retórica. Quais são essas razões principais? A primeira razão tem a ver com o fato de que os sofistas cobravam para dar as aulas que davam, eles cobravam para defender na praça pública as ideias e patrocinar as causas que eram colocadas ou submetidas à sua apreciação. Sócrates tem uma visão romântica da docência. E é exatamente a mesma razão pela qual a cultura contemporânea hostiliza, vê com uma moralidade negativa a prática da prostituição. E qual é essa razão? É a seguinte: nós achamos ou compreendemos que a relação sexual é uma coisa tão especial e profunda que ninguém deveria fazer sexo por dinheiro. Assim também Sócrates entendia que ensinar é algo tão sutil e tão sublime que ninguém deveria ensinar por dinheiro. Talvez esses dois casos sejam casos relativamente superados na cultura contemporânea, porque, obviamente, há profissões de professores, quer sejam professores do ensino fundamental, médio ou superior, quer sejam professores que ministram cursos. Assim também há uma compreensão muito mais ampla em relação à própria atividade da prostituição. Uma segunda razão pela qual Sócrates resistia e combatia os sofistas tinha a ver com o relativismo dos sofistas. O que é que significa a palavra relativismo? É a ideia de que não existiria uma verdade única e absoluta que deveria ser compreendida por todo indivíduo que fizesse uso regular das faculdades da razão. E essa verdade independe dos pontos de vista, independe da perspectiva de quem olha, independe
dos interesses concretos e momentâneos de quem argumenta. Esta verdade, em grego, aletheia é uma palavra que é composta por duas outras palavras, leteu, que é cobrir, e o prefixo negativo a. Então, aleteu é descobrir, é revelar, é tirar a coberta. Então, nós poderíamos acessar as essências de todas as coisas, superando as aparências. Aparência em grego é phainomeno. Haveria, então, a aparência e a essência. Essência em grego é ousia. Então, a verdade é o acesso que se pode ter pela razão à essência, à ousia, encoberta pela aparência. Platão vai discordar de Aristóteles, porque para Platão essa verdade é uma ideia que estaria no plano numenológico, no mundo das ideias, enquanto para Aristóteles a essência, a verdade, que ele também acredita existir, subjaz aos fenômenos, às aparências. E nós poderíamos, através de um estudo profundo do objeto a ser analisado, acessar a sua essência. A posição sofista é uma posição agnóstica. A palavra agnóstico é composta, por sua vez, de duas outras palavras gregas. Gnose, que é conhecimento, e o prefixo a, que é de negação, como também em aletheia. Então, dizer que alguém é agnóstico significa dizer, não que alguém não crê naquilo que está lá, mas que este ser não acredita na sua própria capacidade de conhecer. Então, diziam os sofistas, se há uma essência, eu não sei. E ainda que eu soubesse, acessasse essa essência, a minha linguagem seria insuficiente para exprimi-la. Daí essa frase conhecidíssima de Protágoras, em que ele diz, nada existe, se existe é incognoscível, se for cognoscível é inexprimível. Veja que indivíduo descrente, né? Nada existe. A primeira realidade é que não existem essências. Mas se existir uma essência em algum lugar e eu não saiba, eu não sei e nem posso saber. Essa tal essência é incognoscível, é impossível de conhecer. E ainda que ela seja cognoscível, eu não conseguiria traduzir essa essência que de algum modo eu acessei em palavras. Ela é inexprimível. A outra frase conhecidíssima de Protágoras é: o homem é a medida de todas as coisas. Pantas metro anthropos. Ou seja, o ser humano carrega dentro de si os critérios que validam tudo. Porque a medida, que é a expressão grega metron, de onde vem metro, né? Que significa a régua que verifica se algo é correto ou não é correto, porque a palavra correto é aquilo que é reto, como uma régua que eu carrego dentro de mim. Eu faço esse exercício lá na sala de aula, eu traço aquilo que parece ser uma curva e pergunto aos alunos, isso é uma reta ou é uma curva? E todos dizem, isso é uma curva, não é uma reta. E eu digo, como você sabe que é uma curva? E eles me respondem, eu sei que é uma curva. E eu explico a eles porque eles dizem que é uma curva e não uma reta, que em algum momento do processo de sociabilização daquele indivíduo, ele aprendeu e apreendeu uma reta que habita a sua mente. E quando ele compara a reta que está em sua mente, que é um padrão que ele carrega consigo, com o traço que eu fiz no quadro, ele diz, não é correto, não é reto como, não é reto tanto quanto a imagem que eu tenho do que é ser reto, imagem que eu aprendi comigo. Ou seja, toda a avaliação que eu faço do mundo externo, quer seja uma avaliação jurídica, quer seja uma avaliação moral, seja qual for a avaliação, é a partir dos padrões que de algum modo eu introjetei. Então todas as medidas validadoras estão dentro de mim. Essa é a perspectiva sofista. Não de mim enquanto indivíduo, porque é importante que a gente compreenda, né, a expressão
de Protágoras. Não é o homem que é a medida de todas as coisas, porque o individualismo é um conceito moderno. Então eu não devo escutar essa palavra, seria anacrônico, seria contrário à razão do tempo dizer que Protágoras está defendendo o individualismo. A melhor tradução da frase pantas metron anthropos seria dizer a humanidade é a medida de todas as coisas. O humano é o critério último e final pelo qual nós vamos compreender o que é justo, o que não é justo, o que é moral, o que é imoral, o que é certo e o que é errado. E essas coisas são transitórias, são mutáveis, são efêmeras. Mas isso não foi o que defendeu Sócrates e depois Platão e em seguida Aristóteles, e que teve a fortuna editorial de, por causa de Alexandre o Grande, tornar-se o pensamento dominante do Ocidente. Eu diria que durante toda a história do Ocidente, desde o século IV até o século XX, nós tivemos o predomínio da filosofia ou platônica ou aristotélica. É somente na segunda metade do século XX, ou talvez eu pudesse já perceber seu germe na segunda metade do século XIX, com filósofos como Schopenhauer e Nietzsche, que já questionam, e Nietzsche sobretudo, não é? Questiona tanto o platonismo quanto o cristianismo, que para Nietzsche era um platonismo para pessoas pobres, mas sobretudo no século XX, com aquilo que veio a ser conhecido como a nova retórica e todo o relativismo que gera a náusea de Jean-Paul Sartre, a angústia de Martin Heidegger, os textos abertos de figuras como Derrida, Umberto Eco, pelo menos o primeiro Eco, né? Então, a gente, ao longo destes próximos encontros, vamos continuar conversando sobre esses desafios, sobre essas questões. E, obviamente, que a escola novos sofistas, fez uma opção que é marcada pelo relativismo e não pela crença no objetivismo ou numa ontologia. Isso se deve, por paradoxal e por incrível que pareça, em grande medida, à minha formação teológica. Eu sou um calvinista manco. Um calvinista manco. Porque eu acredito nas máximas calvinistas, exceto uma. Eu não acredito que a expiação foi limitada, que a morte de Cristo se deu em favor de alguns. Eu acredito numa expiação ilimitada, uma expiação por todos. Mas o tema da nossa conversa não é um tema teológico, mas filosófico. Essa minha formação calvinista carrega consigo, como todo calvinista carrega, uma antropologia agostiniana. E o fundamento da antropologia agostiniana é a depravação completa, a depravação total do ser humano. E por depravação, não imagine aqui uma questão moral, é que as faculdades humanas foram, de um modo radical, contaminadas pela queda, pelo pecado, de tal maneira que não é dado ao homem conhecer perfeitamente qualquer coisa. Ora, se acreditamos que o ser humano está limitado em sua capacidade de compreensão, não poderíamos afirmar que ele seria capaz de enunciar perfeitamente a verdade. E aí a gente volta a Protágoras, quando ele diz: se fosse cognoscível a essência das coisas, ela seria inexprimível. Bom, a gente já está com quase 15 minutos de vídeo. Eu vou deixar para a gente continuar conversando numa outra hora. Paz e bem a você, minha amiga e meu amigo.